A metade do Brasil está com o nome sujo. São 78,8 milhões de brasileiros endividados. São quase 80 milhões de brasileiros com dívidas pendentes, com dívidas negativadas. Isso é mais da metade da população adulta do país. Isso é muito sério. E o pior, além de não conseguirem mais planejar o seu orçamento familiar, as pessoas já não conseguem mais pagar as suas contas em dia e entram nos juros abusivos, nos juros altos dos bancos. E o pior é que essa estatística só sobe. Em menos de 2 anos, mais de 7 milhões de novos endividados entraram nessa lista, nesse buraco sem fundo. O Brasil nunca esteve tão endividado como agora. E o pior é que em 2026 as coisas tendem a piorar ainda mais. O Brasil tem mais de 313 milhões de dívidas registradas. São quase 500 bilhões em dívidas que estão afundando os brasileiros. A média entre os brasileiros é um pouco mais de R$ 6.000 por cada CPF. E o pior de tudo isso é que a cada mês essa dívida só aumenta. E o pior é que as estatísticas são muito graves. Em torno de 30% dessas dívidas vêm dos bancos e dos cartões de crédito. Agora, mais de 20% dessas dívidas vêm de contas básicas, como água, luz, gás. Ou seja, o brasileiro está devendo para sobreviver. No Amapá, quase 65% da população está inadimplente. Já no Distrito Federal, são 61% da população. E no Rio de Janeiro, 57% da população está inadimplente. É um mapa desastroso de um colapso financeiro em todo o Brasil. Bom, mas a pergunta que fica é como nós chegamos até aqui? O economista Flávio Ataliba, da FGV, explica que depois da pandemia, muitas famílias se endividaram por conta dos juros altos, do crédito fácil e do uso do rotativo do cartão de crédito. Essa bomba relógio aconteceu, mas isso tudo eu já estou cabeludo de saber. Mas vamos aos fatos reais. E a verdade é que a taxa média dos juros do rotativo do cartão de crédito só vem subindo desde 2020 de um pouco mais de 300% ao ano, que já é um absurdo, para enormes 451% ao ano, que bateu nesse ano de 2025. Isso significa que o sistema financeiro e os bancos lucram com a sua dívida. E o brasileiro comum, que não tem acesso às informações, paga essa conta. Mas é claro que o governo não está nem aí para isso. Ele continua gastando como se não houvesse limites. Ele cobra de você, cidadão comum, que controle os seus gastos, que tenha um controle orçamentário, mas ele mesmo não consegue fazer uma conta básica de gastar menos do que arrecada. Enquanto isso, o Banco Central tenta controlar a inflação, mantendo a Selic alta no patamar de hoje 15%, o que encarece todos os tipos de crédito bancário. Mas o problema das dívidas não para nas famílias. São mais de 8 milhões de CNPJs negativados, o maior número da história. E isso significa que uma em cada 3 empresas ativas estão negativadas. E enquanto os juros só sobem, as vendas despencam. As pequenas empresas estão desaparecendo do mapa. Elas estão quebrando silenciosamente. E, embora eles dizem que estamos em pleno emprego, nós sabemos que o desemprego só tem aumentado. Porque cada vez mais existem mais pessoas nos programas sociais, existem mais pessoas se cadastrando no Bolsa Família. Então, como podemos estar em pleno emprego se os programas de assistencialismo social só aumentam a cada ano que passa? Nós sabemos que é uma maquiagem, que são dados maquiados para que a gente não perceba a triste realidade econômica no nosso país. Enquanto essa roda econômica não gira e ela continuar travada, nós estaremos em grandes apuros. E o resultado disso tudo é uma classe média sufocada, famílias que mal conseguem pagar as suas contas básicas, e uma nova geração que já nasce endividada antes mesmo de conquistar a sua independência. E as perspectivas para 2026 não são tão animadoras assim. Mesmo com o corte gradativo dos juros da Selic, a tendência é de que a Selic se mantenha acima de 10% ao ano. Mas o que isso significa na prática, Solano? Bom, isso significa que você vai ter juros altos, num patamar ainda assim muito alto, você vai ter um consumo estagnado e menos contratações na empresa. E se isso acontecer, nós entraremos em um ciclo de estagnação econômica no país, o que vai culminar com uma renda da população totalmente travada, uma inflação muito alta e o endividamento aumentando a cada dia que passa. Mas se você é um daqueles que acha que isso não te afeta, que isso não tem nada a ver com você, bom, então pense mais ou menos assim. O banco, o seu cartão de crédito e o seu emprego estão todos na mesma engrenagem. Então, isso tudo afeta sim você e todos nós brasileiros. Agora,
O interessante é que ainda há tempo para você aprender a como se proteger e se blindar do sistema financeiro que te oprime, que esse sim faz com que você esteja sempre no sufoco. Então, você ainda tem tempo para se proteger e para aprender a blindar a sua renda, o seu patrimônio e principalmente o seu dinheiro. Bom, e é justamente isso que eu te ensino no curso Brasileiro Sem Dívidas. Eu te ensino a blindar a sua renda, proteger o seu dinheiro e negociar as suas dívidas com os bancos, sem depender de ninguém, sem depender de promessas milagrosas. Eu te ensino a sair dessa estatística e voltar a ter controle, ser dono do seu dinheiro, ser dono da sua vida financeira novamente. Bom, o link está aqui na descrição e, claro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essas informações. E deixa aqui nos comentários, não esquece, eu me recuso a fazer parte dessa estatística. Até a próxima.